Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Último dia de janela de transferências, né, meu povo? Últimas horas de janela de transferência quando esse vídeo estiver saindo. Momento ali vulnerável pro Atlético e a gente começa a pensar, a gente começa a refletir como o Atlético se colocou nessa posição vulnerável, né? Foi uma janela curta, é verdade, mas aí a gente entra na principal temática do vídeo, que foi uma janela curta, o Atlético precisava se precaver para isso e precisava se movimentar. Essa janela ela podia ser até uma janela desperdiçada pelo Atlético. Se o Atlético tivesse bem no Campeonato Brasileiro, se o Atlético tivesse bem nessa busca pelos seus objetivos da temporada. Aí eu daria o braço a torcer, beleza. É uma janela com limitações, é uma janela que a gente entende que não necessariamente vai encontrar as principais soluções que esse grupo precisa, concordo. Mas a partir do momento que o Atlético se encontra na parte de baixo da Série B, da tabela da Série B, o Atlético ele precisa ter mais senso de urgência. E o Atlético não teve esse senso de urgência. Muito pelo contrário, a impressão que eu tenho é que cada vez mais o Atlético ele é um clube inocente no mercado. Inocente que eu digo é que o Atlético continua tendo atrativos que há 3, 4, 5 anos atrás eram muito positivos. Pagar em dia, estrutura, mas, cara, vamos ser sinceros. O que o Atlético oferece hoje, e com uma média salarial e com uma política salarial baixa, os outros clubes também oferecem. Estrutura, o Mirassol também oferece, sabe? Salário em dia, o Novo Horizontino também oferece. Um bom CT para treinar, porra, o Red Bull oferece. O Atlético ele desenvolveu um método que eu acho que foi muito positivo durante muito tempo, mas já não pode ser considerado um diferencial e já não pode ser um ponto que o Atlético se apega para o convencimento de mercado. O Atlético ele precisa entender que, beleza, não quer investir em grande escala, que é realmente algo que o Atlético tem muita dificuldade de realmente entender, que são investimentos em larga escala que vão trazer contribuições técnicas relevantes para aí sim o time ele ter mais referências técnicas. O Atlético precisa buscar outro diferencial. Ah, qual diferencial é esse? Menor ideia. Mas que o Atlético precisa buscar um diferencial que não seja os mesmos de 2017, 2018, precisa. Precisa pra caramba. Porque eu volto a dizer, cada vez surgem mais novos players no mercado. E cada vez mais o Atlético fica para trás. Então essa corrida agora contra o tempo, eu vou me surpreender muito se aparecer alguém acima da média. E mesmo que apareça, eu acho que o vídeo ele não perde sentido. Se aparecer alguém muito acima da média, é muito sinal que o Atlético ele foi pro mercado na base do desespero. Que ele foi pro mercado numa base da correria, da loucura. E você tem algo que o Atlético ele sempre se prezou, foi por ser um time de projeto, um time planejado, aí a gente tem que ouvir o Maurício Barbieri falar a verdade. O Atlético ele não é um time que tem um projeto esportivo sólido. Ponto. O Atlético não é uma instituição que tem um projeto esportivo sólido. Ponto. A gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa saber jogar o jogo, sabe? Então, é uma crítica muito forte que eu faço ao mercado e, cara, isso vai refletir no campo. Isso vai refletir na relação com a torcida. A não vinda de reforços influencia o trabalho do Odair como um todo. A confiança do grupo como um todo. E vou te falar, nem que eu tivesse muito na expectativa de grandes reforços chegarem nessa janela, não. Mas só para você dar um refresh, só para você dar uma trégua. O Atlético, ele bota o elenco que ele tem hoje numa posição de vulnerabilidade muito pelo fato de negar tréguas. Chega um, chega dois, chega três nomes, o torcedor dá uma respirada e vai querer pagar para ver esse fato novo. O Atlético hoje se recusa a ter um fato novo. Beleza, o Odair não deixa de ser um fato novo, é verdade. O Odair não deixa de ser um ponto fora da curva em relação ao que a gente vinha vivendo, e acho que existe um ponto de melhora em relação ao Odair do que a gente vinha acompanhando com o Barbieri. Mas a gente precisa de mais, principalmente dentro de campo. A gente precisa de mais porque o Atlético
ele é um time fragilizado tecnicamente, taticamente, fisicamente, isso tudo porque é fragilizado mentalmente. Então, se a estratégia fosse não vou contratar para utilizar a base, beleza. Mas no próximo jogo a gente vai continuar com o Isaac de desfalque, vai continuar com o Velasco de desfalque, e a gente não vai ter o sorriso. Quer dizer, uma projeção, né? Por tudo que vem acontecendo no dia a dia do clube. É um ponto a ser levado muito em consideração. Então o Atlético, ele quer resultados diferentes com os mesmos feitos. O Atlético quer uma mudança de cenário, o Atlético precisa de uma mudança de cenário, o Atlético precisa de uma mudança de cenário para ontem, apostando nos mesmos nomes. Se a gente entrar em campo contra o Remo com o Falcão e Filipinho de novo, eu entendo que, pô, o futebol é de insistência, tem que acreditar no trabalho, mas a gente vai estar repetindo o mesmo erro. E aí também não vai ter como tirar o Dodaí da reta, mas aí a gente pensa, pô, ele precisa de um volante de mais qualidade, mas não deram pro cara. E, assim, eu sei que muita gente vai esbarrar no que eu falei do Atlético ter o melhor elenco da Série B. E isso ser um ponto de crítica muito forte à minha análise. E eu entendo que seja, tá? Eu em nenhum momento me incomodo com isso, que de alguma maneira foi um erro, mas não foi um erro. Porque eu não poderia prever como esse clube iria executar o jogo dele. Mas eu achei que o Atlético ia sobrar mais na Série B. Eu achei. Eu achei que o Velasco ia sobrar pra caramba na Série B. Eu achei que o Luiz ia sobrar pra caramba na Série B. Eu achei que o Juliano ia ser uma peça importante na Série B. Que o Zapelli ia, porra, eu acho que já sobra, mas ia sobrar mais ainda na Série B. Esquivel ia sobrar mais ainda na Série B. Filipinho ia sobrar na Série B. Léo ia sobrar na Série B. Aí tem o outro ponto dessa análise, né? Eu acho que são tecnicamente jogadores melhores do que os dos adversários. Por que não sobram na Série B? Esse que talvez seja o grande ponto de reflexão, esse que talvez seja o grande ponto de avaliação que a gente tem. Para mim, esses caras não sobram na Série B por um fator muito claro. Por um fator muito claro. A falta do trabalho de um treinador e essa pressão exacerbada. A pressão que os jogadores eles também têm responsabilidade. Quem toma de 4 do Botafogo de São Paulo vai ser pressionado, não tem jeito. Mas a falta de um trabalho de um treinador, a falta de organização, a falta de sequência de tudo que começou lá no começo do ano. Muito dessa crise institucional que o Atlético vive tem nome. Quebra de trabalho a cada 2 meses. É assim, se o Atlético subir ou se o Atlético não subir, para mim fica com daí. Sei que é um salário alto, sei que é um trabalho que se não subir vai começar a tomar muita porrada. Mas a sequência, a convicção, a tentativa de fazer algo, de construir algo, ela precisa partir de alguém. E é uma narrativa que a gente falou em 22, falou em 23, falou em 24, ele tá falando em 25 e o Atlético mostra não ter convicção. Enfim, a gente vai entrando em vários erros, a gente vai entrando em vários caminhos, a gente vai entrando em várias situações. Cara, no final das contas, o que dá para dizer é que o Atlético corre contra o tempo dentro de campo e o Atlético corre contra o tempo fora de campo. No mercado, acho que dá para dizer que é uma derrota. Eu espero que dentro de campo a gente comece a ver melhores sintomáticas desse time do Atlético.